TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência, pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também da Claro Fibra TV. E você pode participar do programa também lá através do nosso canal no YouTube. As entrevistas ficam lá para você conferir quando, como e onde quiser. Lembrando sempre que o Evidência na TV tem o patrocínio da Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. FAMURS é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper. E como eu falei, né, não esquece lá de se inscrever, ativar a notificação, dar aquele joinha lá no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência. O meu convidado de hoje é deputado estadual pelo Partido Progressista, nascido em Sentinela do Sul, parlamentar aos 21 anos, tornou-se vereador com a maior votação do município. Em 2005, após a cassação do prefeito e do vice, por ser o vereador mais votado pelo último pleito, presidente da Câmara de Vereadores, assumiu a prefeitura. Em 2 de outubro, após a eleição suplementar, foi confirmado como novo prefeito de Sentinela do Sul. Com apenas 22 anos, foi considerado o prefeito mais jovem do Rio Grande do Sul e do Brasil. No ano de 2008, foi reeleito prefeito municipal. Durante seu segundo mandato em Sentinela do Sul, foi o 5º município com o maior crescimento do PIB em 2011, com um avanço de 42%. Durante seus 2 mandatos, presidiu a Associação dos Municípios da Região Costa Doce e a FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Com 26 anos, foi o mais jovem prefeito a comandar a entidade. Em 2022, foi eleito deputado estadual ao obter aí 30.894 votos. Entre os municípios onde recebeu expressiva votação, destacam Sicamaquã, Tapes, Sertão Santana e também, é claro, Sentinela do Sul. Estou recebendo aqui o deputado Marcos Vinícius. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado, Cláudio. Obrigado a toda a equipe do programa Evidência. É um prazer poder estar aqui com vocês, conversando de coisas que nos motivam, né, nessa vida política, que é falar de futuro, de progresso, de desenvolvimento, das coisas como elas são. Muito obrigado. Muito bem. Deputado, você tem uma ligação muito forte com o municipalismo, né? Inclusive entrasse para a política por esse motivo, né? Como foi entrar tão jovem na política e assumir grandes responsabilidades aí como uma prefeitura aos 22 anos de idade? Pois então, Cláudio, eu sempre fiz política a vida inteira. Na primeira imagem que eu tenho de política, eu comento sempre, em todo lugar que eu vou, eu devia ter 7, 8, no máximo 9 anos de idade, entregava santinhos de um tio-avô que era vereador em Tapes pelo PDS, ele era vereador da Arena, antiga Arena. Então eu sempre tive o gosto pela política, aquela coisa da participação. Vejo isso inclusive no meu filho hoje, de 6 anos de idade, é o mesmo interesse. Então eu nasci numa casa onde todo mundo gostava de política. Não necessariamente todos eram políticos, mas sim, todos gostavam, procuravam falar sobre política, né? E uma casa também onde tinha muito envolvimento comunitário. Meu pai era presidente da Associação Comunitária de Vila Vasconcelos, antes de Sentinela do Sul ser emancipada, era uma associação comunitária do interior de Tapes. Esse meu tio-avô era vereador, tinha outros parentes envolvidos também com atividades voltadas à comunidade católica. Então a gente sempre teve uma participação. Quando eu fui estudar, fui fazer o ensino médio, né? Isso era 97, 98, havia uma forte atuação dos partidos de esquerda no Brasil naquele período. Aqui no estado nós tínhamos um governo Olívio, né, em ascensão, uma expectativa de vitória do governo Lula naquele período, e eu sempre me identifiquei como um cara de direita, né? Eu sempre me entendia como um cidadão de direita, um conservador liberal, assim, a visão que eu sempre tive de política. E comecei a fazer alguns contrapontos naquela época no movimento estudantil. Dali fui parar na UGES, que é a União Gaúcha de Estudantes Secundaristas, era o único estudante de direita da UGES, liderava um movimento lá no meu município, também partidário, concorri a vereador naquele período, fui o mais votado vereador na cidade. Nossa. E como tu relatasse aqui, o prefeito eleito naquele período foi cassado, eu era o vereador mais votado, presidente da Câmara, acabei assumindo interinamente a prefeitura e na sequência houve uma nova eleição, fui eleito aos 21 anos de idade, tomei posse aos 22 e a política então acabou virando coisa séria mesmo, né? Então segui essa caminhada,
até chegar aqui como deputado estadual. E o municipalismo, tu pergunta, né, como é que ele está inserido nisso tudo? Eu sou um cara do interior do estado. E geralmente os deputados, parlamentares do interior, ele tem esse foco da atuação comunitária, né? Eles de alguma maneira trabalham voltado para as necessidades daquela comunidade. Os deputados do interior raramente, né, não vou generalizar, mas raramente a gente vê deputados do interior do estado vinculados a algum sindicato, alguma ONG, alguma instituição. Então tem isso, tem aqui na grande Porto Alegre, tu acaba tendo deputados ligados ao sindicato, né, dos professores, a CUT, né, lá é o envolvimento comunitário mesmo. Então esse envolvimento comunitário nos faz entender, compreender um pouco mais as necessidades das pessoas que estão ali diretamente, no sentido amplo, né, de saúde, educação, segurança, e o municipalismo acaba aflorando em quem está ali. Então eu sou municipalista sim, né, acredito que a descentralização do poder federal, a descentralização do poder do Estado, a delegação para os municípios é o que vai fazer com que a gestão pública seja mais eficiente, que os impostos que nós pagamos vão estar mais perto das pessoas e com essa proximidade nós vamos ter um maior controle, maior fiscalização e melhor resultado. Então, é isso que eu defendo, né? Na Assembleia agora, nessa semana, fiz um grande expediente em homenagem ao movimento municipalista no Estado e muito especialmente em homenagem à FAMURS, aos 47 anos de FAMURS, que completa em maio agora de 2023. Então foi um momento também de poder fazer esse resgate da história da minha caminhada política e o quanto a liderança do movimento municipalista foi importante para chegar onde cheguei. Porque, eu digo, certamente eu seria deputado em algum momento da vida, mas ter sido prefeito muito cedo me ajudou. E ter sido presidente da FAMURS aos 26 anos de idade, e a visibilidade toda que a FAMURS dá, a FAMURS é a quarta força política do nosso estado, acabou me permitindo chegar nessa trilha e acabar no parlamento dando voz a essa bandeira que eu acredito e defendo com muito respeito. Então, deputado Marcos Vinícius, vamos falar um pouco dessa caminhada, então, até se tornar deputado estadual, né? Qual é os desafios para agora nessa questão do Estado aí que você destacaria? Bom, as minhas primeiras eleições sempre foram marcadas pela defesa do municipalismo, pela defesa de um bloco regional, que é a metade sul do estado. Eu venho de uma região empobrecida do Rio Grande do Sul, historicamente, a metade sul tem apresentado esse déficit, né, econômico, uma desigualdade social muito forte. A metade sul, diferente da metade norte do estado, ela foi colonizada para ser colonizada por pessoas, né, que estavam lá com a missão de ser guardiões dos limites das fronteiras do Brasil com o Uruguai. O gaúcho da metade sul, ele foi criado lutando, participando de guerras, de batalhas, de conflitos, foi lá para servir, geralmente, né, servir a coroa portuguesa no primeiro momento. Então, é uma região onde as pessoas sempre tiveram essa característica da briga, ou como o gaúcho diz, da peleia, né? Da peleia. E uma região também marcada por grandes propriedades rurais. O norte do estado, por sua vez, uma imigração mais recente, imigração italiana, alemã, de pessoas que vieram com o compromisso de produzir, de trabalhar, algumas recebendo terra, outras pessoas já vindo com formação, né, muitos engenheiros alemães, italianos, médicos que vieram para a metade norte. Então, isso acabou fazendo com que aquela região tivesse uma atuação mais forte, mais unida. É uma região que tem uma participação política muito mais expressiva no estado. Se a gente for olhar, na Assembleia Legislativa são 55 deputados estaduais. Se a gente for fazer um mapa virtual do que é a metade sul do estado, essa região que vai de Guaíba até o Chuí, do Chuí até Livramento, Livramento corta o estado pela BR-290, nós temos 60% do território na metade sul, mas a gente tem aqui em torno de 35% da economia do estado. O resto está no norte. 40% do território está no norte do estado. Mas dos 55 deputados estaduais, 50 estão no norte. Só há 5 deputados estaduais naturais da metade sul. Que dado e isso explica muitas coisas, né? E não é uma coisa de agora, isso é coisa de 40 anos, a gente tem percebido, 50 anos, percebido esse desequilíbrio também político. Nossa!
sabe aquela história do cobertor curto, né? Sim, Se tu sim. tá com frio, tu vai tapar a cabeça, tu deixa os pés de fora. Numa relação política, numa democracia, o que vale é a vontade da maioria. Se tu tem uma maioria parlamentar com 50 deputados no norte e 5 no sul, as prioridades do Estado acabam sendo concentradas no norte. Mas não é demérito do sul ou alguma questão de prioridade do norte. Não, é que o norte do Estado aprendeu a se organizar melhor, aprendeu a se estruturar, entendeu a importância da democracia, entendeu a importância de atuar de forma conjunta. Então, dentro das ações que nós trazemos no mandato, é a representação desse bloco da metade sul e um esforço grande, Cláudio, grande mesmo, de tentar expandir a unidade comunitária na nossa região sul, de fazer os municípios compreenderem a importância de trabalharem juntos, de trabalharem unidos, de reivindicarem as suas ações em bloco, né? Sempre demandar ao governo de forma organizada, não como se viu historicamente até aqui. Eu não quero de maneira nenhuma, enquanto deputado e presidente da Frente Parlamentar da Metade Sul, dividir o Estado em dois ou criar conflito entre irmãos. Eu quero que as pessoas da Metade Sul tenham as mesmas oportunidades da Metade Norte e que nós, políticos da Metade Sul, deputados, poucos, mas deputados que ainda existem lá, prefeitos, vereadores, façamos um exercício de aprendizagem com a Metade Norte. Quando a gente olha a Serra Gaúcha desenvolvida, forte, ela sempre atua de maneira conjunta. Municípios trabalham juntos, prefeitos trabalham juntos, independente de sigla partidária, independente de ideologia, se escolhe prioridades, se trabalha. Então, nessa nossa caminhada, a defesa da metade sul do Estado é uma das prioridades, que eu quero, enquanto deputado estadual, ajudar a contribuir, diminuir essa desigualdade, esse déficit econômico que a gente vive e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população da região. E um outro tema que, para mim, é muito importante, como já disse, municipalismo, metade sul, desenvolvimento da metade sul, é também a possibilidade de a gente estender o debate sobre os temas ligados à inovação. E quando a gente fala em inovação, não estamos falando de robozinho ou startup tão somente, Nós estamos falando de aumento de produtividade. Como produzir mais, como gerar melhores resultados, como ser mais eficiente. Todas as empresas hoje têm, de um modo ou de outro, se preocupar com o processo de inovação. Não fazer a mesma coisa, entrar num ciclo vicioso, de fazer a mesma atividade do mesmo jeito e não compreender que a sociedade tem evoluído de maneira muito rápida. Hoje em dia, no meio empresarial, a gente ouve muito essa sigla do ESG, da estratégia, sustentabilidade, governança, meio ambiente. Isso é um conceito internacional para que as empresas adotem ferramentas de mais equilíbrio, de mais igualdade, mais justiça. E se a gente não tiver a compreensão de que a inovação também vai passar por um processo como esse, que as empresas entraram no sistema de ESG, todas as empresas vão ter que ter esse processo, que os organismos públicos passaram por esse processo, o Rio Grande do Sul, ele pode ficar para trás. Eu fico muito feliz hoje, na presidência da Frente Parlamentar da Inovação, de ver uma secretária como a secretária Simone à frente da pasta e ver também o governador Eduardo Leite dando para a inovação um caráter de política de Estado. Isso é o que pode fazer o Rio Grande do Sul ser um estado diferente, que a gente sempre disse que era e que durante algum tempo se perdeu. Então, se nós queremos ser o estado mais envolvido, mais culto, mais dinâmico, como nós vivíamos falando que éramos, nós temos que aprender a inovar. E a inovação tem que ser uma política de Estado. Muito bem. Deputado, eu queria traçar também um perfil seu, já falou que tem essa identificação com a direita, como é que você vê esse atual momento político, A gente tem aí a polarização, ou é totalmente de esquerda ou de direita. Isso atrapalha, isso atrapalhou, a gente viu isso muito evidente nas eleições para presidente no ano passado. Como é que vê essa situação aí? Eu não acho polarização algo ruim, Cláudio, de verdade, falo isso com convicção, não acho algo ruim. Numa democracia, para ela ser vibrante de verdade, tu tem que ter condição de que as ideias, de que as opiniões e que as posições das pessoas sejam muito claras, muito abertas, sem qualquer tipo de censura, sem qualquer tipo de restrição. Tu ter no Brasil dois lados muito fortes, direita e esquerda, não é problema, não é.
Problema seria se nós tivéssemos um lado apenas e um consenso permanente. Verdade. O Brasil, em 88, eu falava isso ontem lá na Assembleia, conseguiu construir uma Constituição onde o município se torna um ente federado, tem responsabilidade de ente federado, mas não tem recurso e autonomia de ente federado. Por que isso? Porque tão logo a Constituição de 88 foi promulgada, houve uma movimentação política muito grande para que se criassem vários partidos, sobre aquela lógica de que a democracia seria forte se nós tivéssemos vários partidos. Quando se teve muitos partidos, se pulverizou demais as opiniões e tu não tinha marcações ideológicas bem claras. Concordo. Então tu tinha dentro de um partido muitas vezes de centro, ou centro-esquerda, ou centro-direita, conteúdo que era muito parecido com o lado oposto. E aí tu criou uma política muito promíscua, né? Onde os interesses de pequenos feudos, interesses individuais acabavam sendo os pontos de convergência. E com isso o Brasil também teve que adaptar o seu presidencialismo e criou o presidencialismo de coalizão, né? Tu só trabalha aquilo que é só aquilo que é consenso. E quando tu trabalha só com consenso, tu não consegue, né, muitas vezes ter uma fiscalização maior, tu não consegue ter uma independência maior. E a gente viu ao longo desses 30 anos aí, né, mais de 30 anos desde a promulgação da Constituição, escândalos políticos, escândalos de corrupção, justamente porque quando o ambiente ele é muito tranquilo, muito estável, sem grandes debates, sem uma polarização de ideias, tu abre caminho para isso. Então eu não sou nem um pouco assim, não tenho nenhum tipo de mal-estar em definir o lado que eu estou, de defender a minha posição política como um liberal conservador, um cara de direita, de maneira nenhuma, e eu acho que isso é muito saudável. Ter oposição, ter situação bem marcada é fundamental para que a sociedade tenha controle, rigor, se garanta ordem nas coisas, se garanta justiça, se garanta liberdade. Então, eu acho que, claro, só não se pode de maneira nenhuma, né, Cláudia, perder o respeito. Sim. Né, fazer uma oposição desrespeitosa, cruel, maldosa, e também quem está no governo não pode querer fazer daquilo ali um processo de permanência, um projeto hegemônico onde se utilize da força política, do poder político, né, para esmagar os outros, né? Eu acho que a gente tem que saber conviver com as diferenças e aceitar o contraditório. Muito bem, deputado Marcos Vinícius. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. O Em Evidência na TV vai fazer um intervalinho, um break, mas em seguidinha a gente está de volta entrevistando então o deputado Marcos Vinícius. Deixa eu lembrar aqui os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. FAMURS é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, em seguidinha a gente está de volta em um instante só. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Cicobi. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Em Evidência na TV,
o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, hoje entrevistando o deputado Marcos Vinícius, conversando com a gente, meu querido amigo. Lembrando que o Revista Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio da Kaisermack Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermack. FAMURS é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper. Deputado, a gente estava falando antes ali sobre a questão da polarização, né? Esquerda, direita. E eu queria também lhe falar sobre a questão da liberdade, né? Que a gente tem aí, a liberdade econômica, né? Como é que o senhor vê aí, principalmente a liberdade no sentido da produção do Estado, dessa melhoria do Estado do Rio Grande do Sul? Será que esse é o segredo para o Estado crescer, deputado? Não tenho dúvida disso, né? A gente está vivendo um momento agora de compreensão, de difusão de novos conceitos sobre liberdade econômica. Foi aprovado em Brasília, ainda no governo Bolsonaro, né, a Lei da Liberdade Econômica, que ela cria, entre outras coisas, um pressuposto que em outros países já é bem dominado, né, que é a prevalência do privado sobre o público. Não que se ignore a iniciativa, se ignore ações do serviço público, se priorize a atuação de empresas privadas, mas aquela coisa da verdade, né, do pressuposto da verdade. Se um sujeito quer empreender, se ele quer colocar um determinado estabelecimento no município, quer construir um empreendimento e o Estado não corresponder na velocidade da liberação de uma licença, de um alvará, esse cidadão já tem imediatamente o direito de sair empreendendo. O Estado não tem o direito de impedir o empreendedorismo, ele tem que ter a oportunidade de moderar, muitas vezes, regular algumas coisas, mas não impedir. Isso tem sido difundido e a gente tem percebido muito no Rio Grande do Sul o crescimento de novas empresas. Mas o Rio Grande do Sul tem peculiaridades, né? A gente tem uma legislação restritiva, uma legislação ambiental muito restritiva, que influenciou o arcabouço ambiental nacional, que já está sendo flexibilizado, então a gente tem que evoluir nesse sentido. E detalhes assim que muitas vezes impedem o crescimento. Vou te dar um exemplo, a gente está aqui hoje, né, no 4º Distrito. O 4º Distrito de Porto Alegre, ele é marcado pelo grande empreendimento de cervejarias. Aqui é a capital da cerveja artesanal, é Porto Alegre. Mas, se a gente for comparar com outros estados, empreender com cerveja artesanal, só para registro, 54% hoje dos empregos gerados na produção de cervejas, de bebidas, vem das micro cervejarias. 54%. Mais da metade. 54%. O resto são das multinacionais, das grandes. Então, mais da metade dos empregos vem desses estabelecimentos que não são mega industrializados, que não têm uma escala tão grande, mas que empregam muito. Aqui no estado, a gente tem, como disse, Porto Alegre, o 4º Distrito, um lugar fabuloso para isso, tem até um roteiro turístico aqui, gastronômico. Mas quando a gente olha para outras unidades da federação, a gente percebe o quanto nós precisamos evoluir e melhorar. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, é considerado microcervejaria o estabelecimento que produz até 5 milhões de litros. Aqui no nosso estado, o nosso ordenamento, a nossa normativa, considera microcervejaria quem produz 200 mil litros mês e no máximo 2 milhões e 400 litros ano. Olha só. Então, é uma restrição que nós temos para o nosso estado, comparado com outras unidades. A gente fala muitas vezes assim, Cláudio, precisamos acabar com a guerra fiscal, né? Não se pode dar um imposto diferente para o combustível na Bahia em comparação ao que se tem no Rio Grande do Sul, não podemos ter um imposto para iluminação. Beleza, eu também acho isso, mas quando a gente não fizer um esforço de revisar os parâmetros que nós estamos deixando para os empreendedores produzirem, nós vamos ficar só no discurso de encontrar problemas de ordem nacional. Então, precisamos fazer essa reflexão interna. Eu estou trabalhando hoje com a Associação Gaúcha de Microcervejarias a adequação desses limites, desses parâmetros. Se a gente conseguir isso, nós vamos produzir mais no nosso estado, vamos gerar mais empregos, vamos poder agregar elementos de substitutivo tributário e vamos dar, com a liberdade econômica, condição
da gente evoluir, trazendo mais receita, mais impostos. Então, a questão da liberdade econômica, como eu falo, né, ela é uma questão de valorizar a iniciativa privada, não é esmagar o público, né, mas compreender que a ação do privado ela deve ser respeitada e que nós, enquanto políticos, hoje, responsáveis por ditar normas, fazer leis, precisamos revisar e precisamos fazer um comparativo permanente com o que nós temos identificado em outros estados. Não é só problemas federais, temos problemas no estado que precisam ser ajustados. E a gente tem perdido espaço, né? Como o deputado falou aí, não é de hoje aí para Santa Catarina, por exemplo, e para o Paraná, aqui pertinho, alguma coisa tem que ser. Nós estamos, olha, e feio, né? Deputado, és presidente também da Frente Parlamentar da Inovação no Parlamento Gaúcho, que é justamente, eu acho que vai por esse caminho, né? Qual é a finalidade exatamente desse grupo de trabalho, deputado? Bom, a Frente da Inovação é um bloco, um grupo de deputados que tem afinidade com o tema, né? Que acreditam, como a gente havia falado, que a inovação é a chave hoje para o aumento de produtividade, que ela é a chave para nos conectar a uma nova forma também de ver o mundo. O Rio Grande do Sul tem dado grandes exemplos. Aqui também no 4º Distrito nós temos o Instituto Caldeira, que é uma referência para o país e que a cada dia que passa o Instituto Caldeira tem alcançado também um reconhecimento internacional. Tivemos no nosso estado a Salt Summit, que foi um evento também fabuloso. Veio gente do mundo inteiro aqui trazer novas ideias, soluções, fazer debates produtivos. E esse grupo que hoje atua conosco na Frente do Parlamentar de Inovação tem buscado também essa integração. Uma frente parlamentar não pode ser só um nome no cartão de visita ou uma plaquinha na sala do deputado, ela tem que ser realmente um bloco para avançar. Brasília, por exemplo, as frentes parlamentares que atuam no Congresso Nacional são muito fortes. Por exemplo, a Frente Parlamentar da Agropecuária, conhecida como a bancada ruralista. O que é? É um bloco de deputados que tem afinidade com o tema e que defende a agricultura, a pecuária, como um instrumento de transformação social, de geração de emprego, geração de renda, e assim há tantas outras bancadas temáticas lá. Aqui na Assembleia o que nós estamos fazendo é isso, inaugurando a bancada da inovação, o grupo que vai estar atento, tentando mudar um pouco a forma de fazer política e influenciar o governo também a ampliar os horizontes privados para se fazer gestão, para se fazer empreendedorismo no nosso estado. Deputado, vou falar sobre a questão da juventude agora e deixa eu puxar aqui, uma revista aqui, porque o deputado tem uma ligação aí com a juventude, né? Fosse mesmo da juventude do partido, isso aí. Né? O deputado entrou na política muito jovem, se você perdeu o início da entrevista lá, fica lá nas nossas redes sociais. E o deputado em 2009 participou da primeira edição da revista, já está fazendo quase 14 anos, e também, na verdade, não só a primeira edição da revista, né, Chico, como foi também a primeira entrevista, a primeira matéria. E eu vou mostrar aqui, olha, que pedi para o Jefferson mostrar, como o deputado mesmo falou, com o cabelo estilo Vanilla Sky, olha lá. Está aqui o deputado Marcos Vinícius, né, jovem, não que não seja... Presidente da FAMURS aí. Presidente da FAMURS aqui. Isso aí. Olha ali, gente, olha só, momento histórico da revista Em Evidência, lá na primeira edição da revista, na verdade a primeira matéria da revista, isso em 2009, que maravilha, momento histórico. Bom, não sou só eu ali que, né, mudou o cabelo, né, gente? Naquela época eu também tinha um cabelinho um pouquinho maior, mas que legal, que bacana. Que presidente da FAMURS, É isso aí. E essa ligação com a juventude do partido também, né, deputado? Tem essa ligação muito forte também, né? É verdade. Durante meu processo de caminhada política, como a gente falou, eu fui eleito com 21 anos, tomei posse com 22, e ter sido prefeito muito jovem, o mais jovem do Brasil, chamava muito atenção, né? As pessoas, tem um guri ali que é prefeito, tem um guri ali que é prefeito. Aí me chamavam, jovem. Vai lá na cidade tal para os guris ouvirem tu falar que tu tem que fazer política. Eu tive a influência de amigos como Jerônimo Gergen, que era um deputado jovem também, foi eleito com 26 anos de idade. Então a gente tinha um grupo de amigos dentro do partido que era a Juventude Progressista Estadual. Mas era um grupo que fazia bastidor, era o grupo que levantava a bandeira, não ocupava espaço. O Jerônimo foi o primeiro a furar essa barreira e, com o exemplo dele, outros jovens começaram também a ter a coragem de concorrer, que foi o meu caso. Eu concorri a vereador inspirado no exemplo dele, que se elegeu deputado estadual com 26 anos, né?
E ele, influenciado pelo Pratini de Moraes, Marcos Vinícius Pratini de Moraes, disse, cara, tu tem talento, concorre a deputado no teu estado. E deu, né? E naquele período, Cláudio, primeiro período que eu fui eleito prefeito, entre 2005 e 2012, haviam 5 prefeitos no estado com menos de 30 anos. Nossa. Era eu mais 4. E os 4 já na faixa dos 30. Eu caminhei muito o Rio Grande do Sul inteiro. Fiz palestras, participei de mobilizações, fiz formação política também, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, junto com o Percival Pugina, né, que era um mestre para nós aí na política. Outros amigos que ficavam nos bastidores, mas gostavam muito, estudavam muito política, como o Kleber Benvenu, que foi chefe da Casa Civil, secretário de Comunicação do Estado. Então, na Fundação Tarso Dutra, fundação do Partido Progressista, fizemos um processo grande de formação política, identificamos muitos jovens talentosos nas suas cidades e estimulamos esses caras, né, a se filiarem e a concorrer. E eu tive a alegria, né, por exemplo, de ter participado do processo de ingresso na política do prefeito Leonardo Pascoal, prefeito aqui de Esteio. Sim. De ter participado do processo de início da caminhada do prefeito Mário Augusto, de Dom Pedrito. De ter participado também do processo de ingresso, né, numa atividade maior na política do Joel Willen, que era vereador em Igrejinha, que nós estimulamos a concorrer a prefeito e se tornou deputado estadual. Do Guilherme Pazin, que havia concorrido uma eleição a vereador em Bento Gonçalves, não tinha sido eleito. Só fera. E o movimento da juventude, cara, vai, concorreu a prefeito, entrou, foi um prefeito muito jovem. Então, no meu encerramento ali de mandato, no final de 2012, nós já tínhamos no PP, só no PP, um grupo com mais de 40 prefeitos com menos de 30 anos de idade e mais de 30 vice-prefeitos. E vereadores, já eram 300 vereadores com menos de 30 anos. Isso, para mim, a caminhada política foi fundamental, porque política é grupo. E quando tu faz uma política municipalista, que é o meu caso, não representa um sindicato, eu atuo numa representação nas comunidades. Então, em cada comunidade do estado, a gente tinha um jovem talentoso, com ideias muito claras, valores muito firmes, princípios muito importantes ali na sua trajetória, que se elegeram vereador e que nos ajudaram depois a fazer esse movimento chegar a deputado estadual. E política tem que ser isso, é uma fila, né? Se tu forma um grupo, aquele grupo te ajuda a dar esse passo. E depois as pessoas desse grupo seguem contigo. Então hoje eu sou muito grato, sou muito feliz, por exemplo, de dividir a bancada lá na Assembleia Legislativa com 2 caras, que é o Pazinho e o Joel, que começaram fazendo política de juventude logo depois que eu entrei nesse processo. Então hoje eu estou ali com gente que a gente participou junto, fazendo praticamente uma política de base, né? Então fico muito feliz, e a juventude dos partidos ela deve ser estimulada. Pois é, né? Porque se não tiver renovação nos partidos, permanecem as mesmas ideias, permanecem as mesmas formas de articular, e isso não é legal para ninguém. Os partidos precisam ter renovação. E estão vendo isso no nosso estado, né? O Eduardo Leite é um exemplo disso, o cara se elegeu muito jovem lá em Pelotas, o Gabriel Souza como vice-governador, né? E não que a experiência de quem tem mais idade não possa de maneira nenhuma ser a chave para conduzir um estado ou a representação. Né? Mas tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa moderação, esses olhares, né, de quem já viveu, com quem está chegando, com o gás de quem pode ainda contribuir, com a maturidade, a experiência de quem já atravessou também essa trajetória. Concordo. Vamos fazer um intervalinho, então, a gente segue em seguida batendo papo com o deputado Marcos Vinícius, lembrando sempre que a revista Evidência na TV tem um patrocínio da Kaisermack Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermack. Famurs é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e também Instituto Masper. Lembrando sempre que o Revista em Evidência tem um canal no YouTube lá para você assistir todas as nossas entrevistas. A gente vai para um break e em seguidinho a gente está de volta. Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. A Kaisermack é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega.
A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Sicoob. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprosicoob.com.br e participe da promoção. Sicoob Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, que tem o patrocínio da Kaisermac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac. FAMURS é no município que a vida acontece. Sicoob Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper. Estamos nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, lá no YouTube. Hoje estou entrevistando o deputado Marcos Vinícius aqui, que está falando da sua trajetória e também agora, né, dos desafios aí como deputado estadual. Deputado, queria começar lhe perguntando, né, uma das suas principais propostas de lei que tramita na Assembleia é o PL que autoriza o Poder Executivo a cobrar dos presos do Estado tornozeleira eletrônica, né, cobrar dos presos o equipamento, né. De onde surgiu essa ideia? E depois eu gostaria de falar também sobre as apostas eletrônicas também, deputado. Perfeito. Esse é um dos projetos que nós temos lá em tramitação nesse primeiro período legislativo. E ele vem sob inspiração do que 8 estados da nossa federação já tornaram realidade. O último estado a sancionar a legislação que autoriza a cobrança de tornozeleira eletrônica para presos, para investigados e pessoas monitoradas pelo sistema de justiça foi o estado de Goiás. Lá é lei. Se o sujeito consegue pagar um advogado caro, muitas vezes um bom advogado, coisa ali de 50, 100, 200 mil reais, porque ele é o gozar desse privilégio de sair da cela para dormir na sua casa ou para voltar à convivência familiar, não vai fazer nenhum tipo de contribuição para o Estado. Por que ele não vai participar da dimensão punitiva que o mal, que o estrago que ele fez para a sociedade tem gerado? Não é nada absurdo financeiramente também. É importante dizer, cada tornozeleira eletrônica hoje tem um custo que vai no máximo aí a R$400 por mês. No máximo. A maior parte delas não chega a R$120, dos equipamentos que hoje o Estado loca e dispõe. Mas no conjunto, o Estado gasta R$40 milhões para dar o privilégio de algumas pessoas saírem da cela e cumprir as medidas em casa, se ressocializar. Então, o nosso projeto ele não pega, assim, geral todos os presidiários, porque daí eu estaria realmente rompendo, fazendo um movimento que romperia com a ideia da gratuidade da justiça, né? É um direito hoje do cidadão, é um privilégio, mas é um direito do cidadão sair da cela com uma tornozeleira. E é direito do cidadão ter assistência judiciária gratuita se ele não tem condição de pagar um advogado, se ele precisa de defensoria ou de um profissional da ativa. Mas aquele cara que paga um advogado caro, o cara que cometeu um crime muitas vezes grave, né, um assalto a banco, um crime de tráfico, enfim, um assassinato e por alguma razão cumpriu já parte da sua pena e pode sair, ele também deve contribuir, ele também deve ter dimensão do custo que o crime causou. Então, 8 estados da federação já fizeram isso, estão tendo medidas muito satisfatórias, bem sucedidas. Eu reforço, o estado de Goiás foi o último a fazer essa cobrança. Em âmbito federal, isso já é feito de maneira administrativa. Tem um projeto tramitando também na Câmara dos Deputados para que os presos federais também contribuam da mesma maneira. E aqui no Estado a gente quer dar essa ação. Importante também dizer, Cláudio, que hoje muitos presidiários, né, que acabam gozando desse privilégio de sair com a tornozeleira danificam o equipamento. Ah, sim.
Esse equipamento, ao ser danificado, ele gera um custo para o Estado na base aí de 2 até 3 mil dólares, porque são equipamentos importados, disponibilizados, né? Pois é. Por exemplo, se eu estou caminhando hoje, se eu estou dirigindo, né, e porventura me acidentei e derrubei a parede de algum organismo público, eu tenho o dever de repor o prejuízo que eu causei. Que é pago por todos feito nós. Por acidente. Agora, se eu fui lá e danifiquei propositalmente a fachada de um prédio público, uma parada de ônibus que seja, eu também sou penalizado a fazer esse conserto. Só que hoje essas pessoas que estão danificando os equipamentos, botando fogo, rasgando, rompendo, não pagam nada. Eles simplesmente não pagam nada. Isso está errado. Então, são essas medidas que a gente quer poder trazer. É uma medida, sim, de austeridade, né? A gente quer garantir que os recursos do Estado também não se esvaziem de qualquer forma. Sim. Né? Uma medida de controle, uma busca também de maior respeito, de maior ordem para essa ação. Mas, ao fim e ao cabo, o que se espera é também fazer com que essa seja uma medida também no sentido educativo, assim, uma medida onde o cidadão passe por um processo de ressocialização, tendo dimensão do custo que ele gera, né, do que ele causa. É um projeto totalmente constitucional, como eu disse, 8 estados já estão fazendo essa cobrança e estão trazendo respeito, moralidade, ordem nessas medidas. Tomara que a gente faça também. Deputado, a gente está quase chegando no final do programa, mas eu não posso deixar de falar também em relação às apostas eletrônicas, né, deputado? Como é que está nesse sentido aí, nesse assunto aí? Então, Cláudio, o Brasil, em 2018, no governo Temer, autorizou a comunidade brasileira, né, os cidadãos brasileiros, a participarem das apostas de cota fixa, que são aquelas apostas esportivas. Não é o jogo de azar, né, o jogo da roleta, do cassino, do carteado, não. É o jogo que tu tem condição de dimensionar adequadamente as qualidades, as virtudes de competidores e ali fazer uma aposta sobre uma base razoável e racional. No Brasil, o único tipo de aposta de cota fixa autorizado até então era as corridas de cavalo. Né? Os jockeys ainda funcionavam. O resto foi proibido ainda no governo militar. E a gente tem, por exemplo, loteria federal, tem Mega Sena, tem tantos outros que são jogos de azar, explorados pelo Estado. Porque a chance de ganhar, né, na Mega Sena é 1 em milhões. 50 milhões. Né? Então, é um jogo de azar que arrecada muito para o governo federal. Se fala em pelo menos 500 milhões, né, que são divididos depois com universidades, com bolsa de atleta, financiando o esporte olímpico, o esporte paralímpico, o esporte amador. Mas são jogos de azar, geridos pelo Estado. Em 2018, como disse, houve essa autorização para que o brasileiro pudesse participar das apostas de cota fixa, mas essas apostas não foram regulamentadas. Então se criou um ambiente cinza no país e o cidadão fez com que o brasileiro é criativo, né, fez com que os brasileiros, aproveitando disso, participassem de jogos de apostas no exterior, em casas de apostas no exterior. Algumas dessas casas, vendo o mercado brasileiro como mercado promissor, começaram a envelopar os seus sites com um idioma em português e começaram a ofertar o seu serviço aos brasileiros. Algumas delas, inclusive, né, acabaram tendo uma linguagem em português mesmo, dando nome para empresas com nome com bet no final, mas a maior parte delas, mas com nomes brasileiros, né? Verdade. Não é nem nome português, nome brasileiro. Brasileiros, é verdade. E o negócio começou a dar certo, começou a movimentar tanto, que essas casas de apostas internacionais começaram a investir em marketing, investir em veículos de imprensa, patrocinando programas esportivos, programas de TV, programas de rádio, patrocinando estádios de futebol. Hoje tu vai nos estádios, eles estão ali com as propagandas das bets, todas elas. Os clubes de futebol já têm nas camisetas. E esse é um setor que se acredita que desde 2018 para cá poderia ter deixado para o nosso país mais de 20 bilhões de reais em receitas. Nossa. E que só esse ano, pós-Copa do Mundo e pós-abertura do mundo, né, que estava trancado na pandemia, só nesse primeiro trimestre do ano já se movimentou no Brasil mais ou menos 5 bilhões de reais. Nossa. E é algo que não gera nada de imposto, não tem um centavo pago de tributo. As empresas
arrecadam dos brasileiros, as boas empresas querem pagar impostos, querem se fixar, mas hoje a nossa legislação não permite. Então há um movimento nacional, feito pelo governo federal, de regulamentar as apostas esportivas, garantindo assim que as empresas se regularizem, se instalem no Brasil, paguem para operar aqui, paguem tributos, paguem dividendos, que elas também tenham um processo de controle, né, para não haver o que lamentavelmente a gente está vendo, né, suspeitas quanto à regularidade das apostas, quanto à integridade do jogo, né, porque tem gente aí vendendo daqui a pouco um cartão amarelo, vermelho, e a gente está vendo isso lamentavelmente. Então, sem uma regulamentação, hoje não tem nada. Auditoria, Se eu, por exemplo, apostei num clube de futebol e tu apostou no outro, tu ganhou o jogo, tu ganhou a aposta, e lá daqui a um ano a gente descobre que o jogador, aquele que deixou a bola passar, que o goleiro que deixou a bola passar, passou de propósito e eu fui prejudicado, como não há nada regulamentado, não tem nem para quem reclamar. As empresas estão no exterior, estão em Malta, estão nas Ilhas Virgens Britânicas. É verdade. O judiciário recebe aquela ação e diz, cara, vou reclamar para quem? Vai reclamar para quem? Então a gente precisa ter integridade no jogo, precisamos dar segurança jurídica para as pessoas que querem ter essa oportunidade de apostar, e precisamos também criar mecanismos de controle e acompanhamento da compulsão no jogo, porque o jogo vicia. Né? O jogo vicia. E quando pelo menos tu tem uma ideia de cota fixa, quando tu sabe exatamente e tu pode fazer uma aposta racional, a tua chance de perder é bem menor. Né? Se tu vai fazer um jogo, é Grêmio contra Inter, é mais fácil tu ganhar, é quase um jogo de cara ou coroa. 50%. Mas se tu tem lá um jogador mais qualificado, um time mais preparado, o jogador aquele não, né, voltou, que recuperou da lesão, tu consegue fazer teus cálculos, olha, a chance não é só 50%, eu tenho aqui 70%. Então tu consegue apostar, consegue te divertir também, porque isso também é algo prazeroso de se fazer, mas tem que ser tratado como um negócio verdadeiramente. O que se espera após a regulamentação das apostas é que esse setor possa deixar no Brasil aproximadamente 20 bilhões a 25 bilhões por ano de reais em tributos. Isso é muito dinheiro. Isso é mais do que muitas cadeias e muitos setores produtivos que nós já temos operando no Estado. Para te ter uma ideia, eu defendo, por exemplo, sou um cara do interior que conhece a realidade da fumicultura e defendo essa cadeia produtiva. Hoje a fumicultura representa 18 bilhões de reais. Então nós estamos falando tudo que é gerado de receita pela plantio, industrialização e comércio de cigarros no Brasil. As apostas podem dar muito mais do que isso e podem deixar impostos que podem ser muito bem aplicados. Então eu defendo que aqui no Estado a gente faça uma oitiva importante desse setor, ouvir os clubes de futebol, ouvir o Ministério Público, ouvir a Justiça Desportiva, ouvir empresas, ouvir a mídia, e ajudar a formatar um relatório que subsidie na votação federal desse projeto. E ao final do nosso trabalho, dessa subcomissão que está acompanhando as apostas esportivas aqui no Estado, que a gente possa criar uma legislação estadual que facilite a instalação das matrizes das empresas em território gaúcho. Porque hoje o cidadão consegue jogar em Malta, por exemplo. Né? Então, qual é a vantagem, qual a diferença da empresa se instalar em São Paulo, ou no Acre, ou no Rio Grande do Sul? Incentivo. Nós temos que criar um ambiente que incentive essa instalação. De novo. Com imposto talvez mais moderado, com regras mais ágeis, né? Que facilite a escolha das pessoas vir para cá. Esse é um setor também, Cláudio, que exige uma mão de obra extremamente qualificada. As apostas esportivas hoje estão contando com brasileiros que estão trabalhando para fora daqui, mas a maior parte dos profissionais que estão atuando vem de países onde os jogos já são autorizados. Muitas dessas bets que operam no Brasil hoje contratam matemáticos e estatísticos do Uruguai. Lá o jogo é autorizado e são pagos com grandes salários. Estou falando assim, gente que recebe 300, 400 mil reais para ajudar nas estatísticas, nas probabilidades. E nós temos universidades muito boas aqui no nosso estado. Nós temos aqui, por exemplo, Ciências Atuariais, que é um curso que só tem na URGS, que é dificílimo de entrar e mais difícil de sair. E essa é uma atividade que pode ser, sim, aprimorada, aperfeiçoada para o caso dessas apostas. Economistas, estatísticos, matemáticos, programadores. Então, nós estimamos que com a regulamentação das apostas, o setor venha empregar formalmente no Brasil mais de 8 mil pessoas.
8 mil pessoas. E 8 mil pessoas, na maior parte delas, de nível superior e com uma mão de obra altamente especializada. Então não podemos perder essa oportunidade, essa chance. Defendo, inclusive, a criação das physical shops, são as casas de apostas presenciais, onde o sujeito possa ir com um amigo ali, como tem os bares aqui em Porto Alegre, onde o pessoal vai assistir o jogo, chega ali, está o telão do jogo, claro. Os Estados Unidos tem muito disso já, Estados Unidos tem muito senta disso. Na mesa, vai tomar um chopp com o teu amigo, vai assistir o jogo e já faz a aposta na hora. Terminou o jogo, já recebe naquele momento, na hora. Fantástico. Então, isso é uma coisa que pode dar emprego, né, para o empreendedor dessa casa, desse bar, para o garçom, para o cozinheiro, para todo mundo. Então, tu estimula isso de uma outra maneira, né, a gerar imposto, gerar emprego, gerar renda e fortalecer a economia. Não podemos olhar para as apostas como algo assustador, que tenha que ser banido porque isso vai fazer mal. Essa visão, eu sou um conservador, eu digo, sou um conservador liberal, mas o meu conservadorismo reside na defesa da vida. Eu sou contra aborto, sou a favor da vida e sou contra a liberação de drogas, porque sei o impacto que ela causa imediatamente no psicológico, problemas psiquiátricos, danos gravíssimos. Mas a questão do jogo ser devidamente regulamentada, acompanhada, com medidas de controle à compulsão e da integridade sendo feita, nós temos como funcionar muito bem. Outros países estão conseguindo levar isso muito bem, a economia está funcionando muito bem em outros países e é uma nova economia, né, que está à nossa disposição. Se o Brasil não regulamentar, nós vamos continuar mandando nosso dinheiro daqui para empresários de fora, que estão faturando muito, ganhando muito, e nós vamos ver nesse ambiente cinza. É uma questão federal daí, né? Federal, mas que os estados têm que estar atentos, porque, como a gente diz aqui, o slogan da FAMURS, que é né, uma das grandes parceiras do programa, né, a vida acontece nas cidades. Brasília é uma ficção jurídica. É uma ficção jurídica, não existe Brasília. Brasília é um território do Distrito Federal onde tem órgãos públicos. As pessoas vivem no Distrito Federal. O Estado do Rio Grande do Sul, o que é o Estado do Rio Grande do Sul? É uma ficção jurídica. Né? São cidades. É o centro administrativo, é o Palácio Piratini. Quem varre calçada na frente do Piratini é a Prefeitura de Porto Alegre, é o município. Então, se nós não tivermos no Estado uma atenção pensando como vai facilitar a vinda dessas empresas para cá, nós vamos viver ainda numa abstração maior. Então, essa é uma luta que eu vou defender muito, sim. Sensacional, gostei, deputado. Já estamos no finalzinho aqui, o Chico, nosso produtor, está dizendo aqui que temos 2 minutinhos das considerações finais. Infelizmente, nosso programa, deputado Marcos Vinícius, está chegando no final. Eu vou lhe oferecer 2 minutos para as suas considerações finais, por favor. Não posso fazer outra coisa senão agradecer o convite de estar aqui, agradecer a ti pela entrevista, né? Sabe que eu admiro muito o teu trabalho, a gente tem acompanhado sempre. E deixar aqui o nosso mandato à disposição sempre dos espectadores. Se quiser acompanhar um pouco mais daquilo que a gente tem atuado, defendido, nos sigam ali nas redes sociais, Marcos Vinícius, né, @MarcosViníciusRGS de Rio Grande do Sul. Assim, me acha no Facebook, no Instagram, a gente pode conversar, interagir e nos ajudar também com ideias, né, ideias para que a nossa atuação parlamentar seja algo de encontro ao desejo e interesse das pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, conte conosco. Meu querido amigo deputado Marcos Vinícius, muito obrigado por conversar com a gente aqui no programa Em Evidência na TV, que tem sempre o patrocínio da Kaisermack Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermack. FAMURS é no município que a vida acontece. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro, Masper Assessoria e Instituto Masper. Obrigado pela sua audiência também, pelo seu carinho, tá bom? E você fica agora com um comentário Em Evidência na TV. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. A Kaisermack é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermack é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado.
Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Sicoob. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Sicoob Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Investimentos seguros são aqueles que contam com uma proteção contra a flutuação do mercado, que possuem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo, ele garante até R$250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira. A poupança, ela é considerada pelos brasileiros como um investimento seguro. Porém, temos outros tipos de investimentos tão seguros quanto a poupança ou até mais. Com a alta da taxa Selic, que é a taxa do mercado brasileiro, outros investimentos vêm tornando-se mais atrativos que a poupança, onde a rentabilidade da poupança ela está estagnada na faixa de 6% ao ano já há bastante tempo. Por isso a importância de conhecermos esses outros tipos de investimento. Podemos trazer como exemplo o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, comercializado pelos bancos, e o RDC, o Recibo de Depósito Cooperativista. Esse recibo é comercializado pelas cooperativas de crédito. Ambas possuem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, porém há uma tributação de imposto de renda. Mesmo com esta tributação, acaba sendo mais viável a rentabilidade do que aplicar na poupança. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. Geraldo Alckmin, a importância desta proximidade do governo federal com os vereadores do Brasil, que talvez seja um ente local mais próximo dos moradores, do município onde tudo acontece, e a gente observa que o senhor sempre teve essa postura municipalista de atuar onde de fato está a diferença para esses municípios, a importância da sua presença como presidente em exercício aqui na Marcha dos Vereadores. Olha, um encontro muito importante, a Marcha dos Vereadores, trazendo aqui lideranças das 5 regiões do Brasil. O presidente Lula lançou programas muito bons para os municípios, fortaleceu a merenda escolar, que há 5 anos não tinha reajuste, retomando mais de 3.000 obras paradas do FNDE, do MEC, o apoio à primeira infância, zerar a falta de vagas na pré-escola, no ensino infantil, ampliar a escola de tempo integral. Na saúde, o apoio às santas casas de misericórdia que atendem a população local ou regional. O programa Mais Médicos, no edital agora de abril, foram mais de 6.000 médicos para municípios que muitos não tinham médico ainda. O programa de saúde bucal, fortalecimento das equipes de saúde da família, credenciamento de serviços, fortalecimento da vacinação importante, o Ministério das Cidades com o programa Minha Casa, Minha Vida, urbanização, enfim, inúmeros programas foram lançados. E é o que o governo defende, descentralização. O governo do presidente Lula está implantando o Conselho da Federação, para termos presente o Brasil todo, representado federal, estadual e municipal. Diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países, o século XXI é das cidades, é do governo local, que convive com os problemas, está mais perto do povo e pode resolver mais rapidamente, melhorando e avançando em boas políticas públicas para melhorar a vida da nossa população. É uma satisfação participar da Marcha dos Vereadores aqui em Brasília.
presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e um balanço também dessa última viagem que está acontecendo nesse momento do presidente Lula em Portugal e esse restabelecimento com o mercado internacional, na geração de oportunidades, empregos e novos negócios. Olha, a viagem do presidente Lula tem múltiplos significados. Portugal e Espanha são países amigos do Brasil, nós temos uma ligação histórica, investimentos recíprocos, nós vamos ter mais investimento do Brasil em Portugal e Espanha, e eles investirem aqui no Brasil, complementariedade econômica, trocas comerciais, avanço na área da educação, acordo Portugal-Brasil para a validação dos diplomas, tanto em Portugal como no Brasil, avanços na área cultural, aliás, uma justíssima premiação ao Chico Buarque de Holanda, uma homenagem belíssima feita em Portugal, e também, no caso de Brasil e Espanha, a Espanha será presidente da União Europeia e o presidente Lula tem defendido o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Então, nós estamos próximos de assinar um acordo comercial que vai ser importante para o Mercosul, importante para a União Europeia. Então, uma viagem de trabalho com bons resultados para a nossa população. Muito obrigado, presidente em exercício Geraldo Alckmin, aqui na Marcha dos Vereadores. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.